Olá, meu fera, meu aprovado. Que bom que você está aqui, porque agora você vai ter um aprofundamento bacana sobre hidrogenoides. Sandrão, o que são hidrogenoides? Hidrogenoides são elementos químicos formados que possuem, né, no caso, um único elétron. E qual é o elemento químico que possui um único elétron? O hidrogênio, certo? Então, todos os isótopos de hidrogênio, não importa a sua massa, né, são hidrogenoides. Por quê? Porque possui um, um elétron só. Exemplo de hidrogenoides também, quando o cara perde elétrons, tipo o hélio. Por exemplo, o hélio tem dois prótons, então ele tem dois elétrons. Mas se ele perder um, então olha só, esses caras aqui todos têm um elétron, certo? O hélio agora também tem um elétron, então ele agora recebe o nome de hidrogenoide. Por exemplo, o lítio, que tem número atômico 3, se perder dois elétrons, ele vai ficar com um elétron também, então ele vai ser chamado de hidrogenoides. Então são assim chamados porque seu comportamento químico é similar ao do hidrogênio, por isso que é chamado de hidrogenoide, certo? Então hidrogenoide são aqueles caras que têm um núcleo, certo? Logicamente tem que ter um núcleo, e ao redor desse núcleo eu tenho apenas um elétron. Sandra, mas a nossa aula é só sobre isso? Não. O nosso aprofundamento vai ser mais amplo do que isso aí. O que é que eu quero falar para vocês? Vamos lembrar do diagrama de Pauling, né? Da distribuição eletrônica, né? Que a gente já conhece. Como é que é a nossa distribuição eletrônica? Você sabe que a distribuição eletrônica é em ordem crescente de energia. Então, primeiro vem um S, depois vem o 2S, 2P, 3S, 3P, não é isso aí? Se você for organizar por ordem de camada, aí viria o 3D, depois viria o 4S, certo? Na verdade, eu só estou aqui colocando em ordem de camada, né? Porque, na verdade, em ordem de energia, seria 4S e depois o 3D. O que acontece nos hidrogenoides? Nos hidrogenoides, se esse único elétronzinho dele aqui for excitado, ou seja, se ele for saltar para lugares mais distantes do núcleo, ou seja, para outras subcamadas ou camadas, né? O que eu quero dizer para você é que como não vai haver nenhum elétron mais externo, porque só tem ele, certo? Não, o outro elétron não vai exercer um efeito sobre esse hidrogênio de blindagem. Esse, André, a blindagem é um assunto que a gente vai ver aqui no nosso canal. Bacana? Certo? Então, esse outro elétron não vai exercer o efeito de blindagem sobre ele, que estará, portanto, submetido à única exclusiva força de atração nuclear. O que eu quero falar com isso? Que quando um elétron de um hidrogenoide, porque só tem um elétron, salta para camadas mais distantes, a energia são as mesmas. Poxa, Sandrão, como? Presta atenção. Aqui, quando eu agrupei desta maneira, eu agrupei em ordem de energia. Ou seja, eu estou dizendo que a energia do 2S é maior que a do 1S, a do 2P é maior que a do 2S, a do 3S é maior que a do 2P, e assim sucessivamente. Concorda comigo? Isso é para um cara que a gente chama de polieletrônico. Eletrônico. O que é isso, Sandrão? São elementos químicos que têm mais de um elétron. Nos hidrogenoides acontece o seguinte: se o elétron saltar, por exemplo, se ele saltar de um S, que a sua energia vai ser menor que a 2S, não importa, porque no hidrogenoide a energia do subnível 2S e a do 2P é a mesma. Eita, Sandrão, que viagem foi essa? É isso mesmo. Então, quando o elétron salta, por exemplo, do 2S ou 2P para o 3S, ou para o 3P, ou para o 3D, a energia dele é a mesma. Por quê?
porque não existe um outro elétron para fazer o efeito que eu falei para vocês, que é o efeito de blindagem que a gente vai ver no nosso canal. Nosso canal é completo. Certo, galera? Então, é bem simples de você entender. Para todos os outros elementos químicos que têm mais de um elétron, que são os polieletrônicos, cada elétron que for excitado, dependendo do subnível em que ele esteja, ele vai ter uma determinada energia, porque você vai ter outros elétrons ao redor desse cara, ou na mesma camada, né, que vão fazer um efeito de blindagem. Blindar, ou seja, a atração que esse cara tem pelo núcleo. Porque, lógico, no núcleo eu tenho prótons, né, que são cargas positivas, certo? Então os outros elétrons fazem tipo um efeito de blindagem, que depois eu vou explicar melhor numa videoaula, tá? Nos hidrogenoides, aqueles caras que têm apenas um hidrogênio, essa variação de energia não existe porque eles não têm o efeito de blindagem. Isso quer dizer o seguinte, que o subnível 2s e o 2p nos hidrogenoides têm a mesma energia. O 3s, o 3p e o 3d têm a mesma energia. O 4s, 4p, 4d e 4f têm a mesma energia. É isso que eu queria explicar para você, certo? Então, nesse caso, as energias do elétron são a mesma, não importa em qual camada que ele esteja, ou seja, Ns ou Np ou Nd ou Nf, né? Lembrando que o Nzinho é a camada, ou seja, não importa se ele está na segunda, na terceira, na quarta, não importa a N camadas que ele esteja, essa energia dos hidrogenoides é a mesma. Olha que bacana, quanto que vocês sabiam o que é o hidrogenoide e o que acontece com a energia deles nos subníveis, que você acabou de aprender agora. Bacana? Massa, né? Vamos para a próxima agora. Um abraço, fica aí com a gente, não sai não.